Bom, vamos importar os nossos botão para a gente já colocar lá o botão para adicionar para o carrinho, né, pessoal? Então tá onde? Tá no nosso arquivo. Vamos lá nas pastas até formulários, não é isso? Que tá lá em formulários. Lá a gente tem os nossos botões. Está aí, ponto e vírgula. Bom, primeiro vamos copiar ele aqui, o nosso componente, Ctrl C, e logo abaixo aqui, pode ser que isso, vamos pegar uma LI aqui, deixa eu dar um Ctrl V, que eu vou pôr ele dentro de uma LI, então Ctrl C, e a gente coloca ele logo abaixo, está aí. Bom, isso aqui eu não vou precisar disso aqui, e Ctrl V, fecha ele aqui. Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V. Bom, aqui eu fecho a minha tag. Vamos colocar aqui, por exemplo assim, adicionar. Pode colocar adicionar carrinho ou pro carrinho, conforme queira, tá, pessoal? Vou deixar só assim, certo? Então pode pôr muitos, adicionar pro carrinho, ou enviar para o carrinho, ou comprar, ou pode só colocar assim um sinal de mais assim, ó, que é mais para o carrinho. Fica à vontade. Vamos criar a função então para ele. Aqui podemos vir aqui antes dele entrar no return e vamos criar aqui. Então conste que eu vou colocar assim, ó, config de configurar. Vamos colocar que é de adicionar o produto. Vamos colocar assim, car de carrinho, btn, para saber que é o botão, né? Então vai ser igual o que? Primeiro eu preciso de um tipo para este botão. Então, dois pontos. Se for igual o que? Vamos colocar, por exemplo, a button. Então, o que vai acontecer? Vamos verificar isso lá no nosso browser. Então, se eu vim aqui e passar ele aqui, então vamos verificar. Então a gente vai continuar com esta função aqui. Vamos ver aqui como ficou. Aí ficou aqui legal, só que a gente precisa trabalhar mais isso aqui, certo? Por exemplo, aqui ó, a imagem ele tá ficando distorcido aqui, não está muito legal. Vamos fazer o seguinte, isso aqui dentro de uma div, a gente configura lá. Então Ctrl X. Então, temos ele dentro de uma div. Podemos também fazer o seguinte. Vamos colocar aqui uma class name. Então, como é o botão, pode ser assim. Botão. Retornamos aqui. Vamos dar um Ctrl V. E aqui você simplesmente pedir o que? Pode ser uma margem. Então, pode ser margem. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2 RAM por 0, 0 e 0. Creio que vai ficar legal. Vamos verificar aqui. Ficou mais ou menos aí. Ficou melhor aí, né? Vamos trabalhar o tamanho das imagens já de uma vez, que fica menos coisa. Então aqui aonde temos a imagem, então o que a gente precisa colocar aqui? Simplesmente vamos colocar aqui um máximo width, que é a largura que eu quero dela. Então vou colocar 100%, tá? Então vai ficar legal aí. Observe aqui, ó, que ela já melhorou aqui. Vamos colocar agora uma altura e uma largura específica. Então, o width eu vou colocar aqui, por exemplo, que uns 200 pixels, que é a largura dela, certo? Podemos colocar a altura. Vamos colocar uma altura mais ou menos que uns 300 pixels. Vamos verificar como que vai comportar aqui. Refresh. Aí, perfeito. Agora ficou bacana aí, certo, pessoal? Então são coisas muito simples aí. Bom, nossos botões já tá aqui. Se quiser configurar esses botão menor aqui, certo? Aí fica por conta de vocês, tá, pessoal? Para mim aqui ficou bacana aí. Bom, no nosso cabeçalho, aqui no nosso cabeçalho,
Então temos cabeçalho. Vamos aqui. Aqui a gente tem o nossa tag aqui, ó, observa. Tô tentando copiar alguma coisa, mas não vale a pena. Vamos colocar uma UL, então uma UL aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui dentro também vamos colocar uma LI, que é de items, né? Vamos dar um Ctrl V aqui. A gente precisa enviar ela para onde? Vamos colocar aqui primeiro pesquisar, não é isso? Que é o que a gente criou. Então aqui eu não preciso disso daqui, eu simplesmente preciso de indicar um título para ele, né? Então pode ser assim, pesquisar produto, por exemplo, produtos, mais ou menos assim. A gente precisa, seria legal também colocar um botão para home, né? Para retornar. Então vamos fazer assim, vamos copiar esta LI, Ctrl o C. Vamos logo abaixo e Ctrl o V. E aqui a gente vai colocar ele jogando para nossa home, por exemplo, né? Certo? Não poderia dar uma organizada aqui, mas não vou porque isso aí fica por conta de vocês, tá, pessoal? Então, quando eu quero retroceder para home, eu coloco uma barra que significa a pasta home principal, né? Bom, vamos para o style agora. No style aqui a gente pode fazer o seguinte. Então a nossa nave vai precisar de quê? Vamos colocar aqui, vamos pedir, por exemplo, o que? Display, vou colocar block, né? Vamos colocar o que aqui? Vamos pedir um width, uma largura, vamos colocar uma largura de 100%. Pode ser, vamos colocar o que? Padding. Não vou colocar padding. Podemos pedir mais o que? Padding. Margin também 0. Bom, temos as LI, né? Então ainda dentro aqui, vamos lá, vamos tagar ela. Temos a UL, depois temos a nossa UL e vírgula LI. Vamos pedir aqui o que? Vamos pedir isso aqui, ó. Não quero margem nem padding, então Ctrl C, Ctrl V. Tá bacana aqui. Então aqui também não tem, simplesmente espaço porque eu tô tagando a nossa LI. Isso aí, beleza. O que mais que a gente tem? Temos a UL, então vamos trabalhar nossa UL. Vamos pedir aqui o que? Um text. Vamos pedir um text traço align. Vamos pôr lá no center. Mas o que a gente precisa aqui? Eu acho que para ela tá legal. Vamos pedir aqui, ó, temos a nossa LI, então vamos trabalhar ela. LI, vamos pedir aqui o que? Um display, vamos pôr um display traço block. Bom, o que mais que a gente pode pedir para ela? Um list style. Então, list style type, vou colocar none. Mas o que? A gente precisa das nossas âncoras agora, né? Que é o nosso link. Então, vamos targar ela aqui. Para ela, posso pedir o mesmo que a gente fez aqui, ó. Quer ver? A gente tem o nosso... Do mesmo do nosso anterior, né? Do nosso on-click lá do botão. Então podemos copiar tudo isso aqui, ó. Ctrl o C. E vamos trazer aqui e Ctrl o V. Bom, bacana aí. Vamos colocar um cursor point. Então, cursor, vamos colocar aqui point, para ele ficar lá com aquela mãozinha, né? Aqui, como a gente copiou aqui embaixo, a gente não tem. Então, Ctrl C e vamos aqui também Ctrl o V. Bom, bacana. Deixa eu só melhorar esta tag aqui. Pronto. Está aí. Bom, bacana. Vamos melhorar isso aqui também. Eu preciso colocar uma altura aqui. Vamos colocar aqui um height para nossa navbar de 100%. Aqui vamos melhorar aqui também. Como está 1.8 esse line height aqui, que é a altura da linha, vamos colocar aqui, por exemplo, eu creio que uns 6.5 rems vai ficar bom. Aqui também vamos acrescentar aqui um vertical, que é na vertical, então vertical align,
podemos colocar, como eu quero no meio, vou colocar middle, que é no meio. Para ele ficar aqui mais ou menos no meio, porque aqui a gente, vamos verificar aqui. Aí ficou bom, porque aqui a gente já tem a conta, o sair, temos aqui o... Aí fica melhor aqui, junto aqui, isso aí. Beleza, pesquisar aqui, só que aqui tá junto aqui, né? Na nossa LI aqui, temos aqui, podemos colocar aqui, por exemplo, uma margem. Então vamos lá, uma margem, vamos colocar 0. Vamos colocar aqui 1.5 mais ou menos RAMs. Eu creio que vai ficar legal. Vamos verificar. Vamos retornar aqui. Eu vou dar um refresh. Aí, perfeito. Pesquisar produto e home. Aí, bacana, perfeito. Eu creio que aqui ficou bom. Se quiser colocar home primeiro, seria legal home e pesquisar produto, né? E home pode colocar mais ou menos por... Aí fica do gosto de vocês, tá, pessoal? Vou deixar desta forma aí. Bom, vamos aprender agora a fazer os filtros aqui. Para trazer o que é masculino, masculino, feminino, feminino. Vamos fechar, fechar. Vamos lá. Então, na nossa app, a gente precisa criar o nosso... Aqui, a gente já tem que pesquisar aqui. Bom, a gente precisa passar aqui o exact, tá, pessoal? Lembra lá... Por quê? Porque quando eu fazer a pesquisa, ele não vai saber se eu estou procurando por feminino ou masculino. Ele vai vir nesta URL aqui. Então a gente tem que especificar ela. Quando eu quero fazer a pesquisa e quando eu quero simplesmente fazer a pesquisa ali da página por si, tá? Então, muito simples aqui. Então fica barra mesmo, pesquisar, que é o nome da nossa URL, e aqui eu coloco outra barra, 2 pontos, desta forma. O que a gente coloca? Tipo, que é o tipo, né, de filtro, certo? Então você vai perguntar, mas aqui está sendo diferente a nossa URL. Não, porque mesmo eu colocando lá tipo de filtro aqui na nossa URL aqui, ó, igual pesquisar, e coloque tipo de filtro, barra tipo de filtro, ele não vai chegar até aqui. Por quê? Porque aqui a gente já está chamando, ele vai vir direto aqui, ó, pum, ele não vai chegar nesta daqui. Então a gente tem que fazer o que? Passar especificamente o que a gente quer. Então aqui é só quando for exatamente esta pesquisa aqui que eu quero, tá? Então coloque exactly, tá, pessoal? Desta forma aí. Bom, vamos aqui em formulários. A gente tem aqui um form select. Observe aqui que a gente pode usar este método aqui. Então eu vou dar um Ctrl C aqui. Primeiro a gente tem que importar ele. Então vamos cá. Então Ctrl o X na index aqui dos nossos resultados, que é aqui, ó. Isso aí, bacana. Então vamos lá. Na minha não tem produtos. Aqui quando eu faço a pesquisa, a gente vai renderizar o nosso componente, né? Então qual é? Ctrl V. Bom, agora para funcionar isso aí, a gente tem que também criar nossa opção de filtro, né? Então podemos criar aqui uma const o que? Vou colocar assim, ó, config, que a gente está trabalhando config. Vou colocar assim, filtro, o que? Isso aí, pode ser filtros, configurar filtros, isso aí, dá para memorizar. Então a gente vai ter o que? Um option, vai ter uma option para quê? Então options, vamos pedir aqui que a primeira que eu quero vai ser o name, vai ser igual o que? Vamos mostrar todos os produtos. Então vamos criar aqui todos. Aqui também está completamente errado, porque esta option aqui vai ser um array e aqui também tem o igual. Então vai ser um array de opções que eu preciso. Então está aí. Bom, primeiro o nome, mostrar tudo, vírgula, eu preciso aqui do value dele, né? Então vai ser value. Por enquanto eu vou deixar vazio.
Bom, a gente precisa também agora de especificar que é masculino e feminino. Name, vamos lá, vamos entender. Vai ser igual o que? Masculino, né? Então colocamos aqui, ó, masculinos ou masculino. Para que não confunda vocês, eu vou fazer desta forma. Aí, ficou melhor aí. Bom, já vou bater um ponto e vírgula aqui. Bom, então a gente tem o nome, né? O name. Eu preciso do value, né? Então, Ctrl V. O value vai ser simplesmente ele mesmo, só que aqui a gente vai colocar minúsculo, isso, masculino. Agora a gente precisa do feminino, não é isso, pessoal? Observe que a gente tem um array para me mostrar todos os produtos, tanto masculino e feminino. A gente está tendo um array para mostrar só de masculino e agora a gente vai ter um array para mostrar só o que? Feminino, né? Então Ctrl C, Ctrl V e aqui a gente vai colocar feminino e aqui abaixo feminino, Ctrl C, Ctrl V, F minúsculo. Aqui eu não preciso de última vírgula, porque a gente já está pondo ela aqui. Aqui também eu não preciso. E aqui eu fecho a minha chaves. Então, faço isto aqui. Vamos criar também a função já de uma vez, para poder manipular este menu aqui. Vamos dizer assim, né? Bom, antes dele fazer a verificação, vamos dizer aqui. Então, const, vamos dizer que pode ser rendo o que? Eu vou colocar filter para ficar diferente. Vai ser igual. Criar aqui a função, vou deixar assim por enquanto. Isso aí, pode deixar assim. Agora, o que eu preciso fazer é passar o nosso handle change. Se a gente vir aqui no nosso form, observe aqui que a gente tem que os options, o default value e o handle change. Por quê? Todas as vezes que eu mudar a minha categoria, por exemplo, escolher lá para visualizar todos, visualizar só masculino, só feminino, então eu tenho que passar este value aqui. Opa, vai ser igual o que? Todas as vezes que eu mostrar, que eu visualizar feminino, masculino, então ele vai ser igual a nossa função que a gente está criando agora. Então vamos passar ele aqui, Ctrl V. Bom, bacana até aí. Observe que quando ele fazer o return, eu quero que retorne o específico, não é? Então o que a gente criou aqui? A gente criou o que? O config filters, né? Então Ctrl C. Observe que eu só peço ele para renderizar aqui. Renderizar o que? O que a gente tem lá? O nosso formulário, form select, não é isso que é o nosso objeto. E simplesmente passo o que aqui? Então passamos o nosso config filter aqui, tá? Então pode fechar ele mesmo aqui. Então aqui também contra o X, ele tem que fazer a verificação. Tem aqui, Ctrl V. Bom, então assim que eu selecionar cada uma das minhas opções, ele vai buscar o nosso handle change, fazer a verificação da mudança, vai carregar a nossa função e vai passar ela aqui no nosso carregamento, no nosso formulário, do nosso objeto. Bom, bacana. Então, basicamente é isso aí. Vamos continuar o nosso evento aqui. Então, a gente precisa... vamos pegar o nosso history. Então, import o que? From... Vamos colocar aqui. From React, não é isso? A gente tem o React DOM. Então, React traço router traço DOM. E vamos importar o nosso o que? O que a gente tem lá? A gente tem da livraria o use history, né, pessoal? Então podemos usar ele. Bom, vamos criar o nosso objeto aqui. Então assim que ele enviar, a gente pega aqui o const o que? Eu vou colocar assim history mesmo para ficar parecido. Vai ser igual que o nosso use o que? History, não é isso, pessoal? Está aí bacana. Eu vou dar espaço aqui que tá ficando meio embolado aqui. Isso, bom. Assim que eu enviar,
Vamos aqui, const, vamos criar um objeto, vai ser next o que? Vamos colocar filter, que é o filtro, vai ser igual o que eu fazer o target, então vai ser o que? Target ponto value. Target é o que eu marcar, eu vou obter o valor dele. Epa, bacana. Então assim que eu enviar, que eu fazer a minha escolha lá, o que acontece? Simplesmente enviamos, né? Então qual é? History ponto que push, vamos mandar para aquele específico produto que a gente selecionou, ou a categoria, se é masculino, feminino ou todos. Então passamos aqui simplesmente a nossa URL, que é pesquisar, não é isto, barra $sign, e passamos o que? Qual é o nosso objeto? Next filter, não é isto? Pronto aí, ponto e vírgula. Agora, depois de tudo isso pronto aí, a gente precisa passar algum parâmetro, né, pessoal? Por exemplo, aqui a gente pode já importar de uma vez no nosso history aqui. Vamos aqui e vamos colocar, a gente tem o use parameters aqui, já temos ele aqui. Bom, podemos fazer desta forma aqui. Observe aqui que se eu retornar aqui no nosso app.js, aqui a gente colocou o nome de quê? De pesquisar tipo de filtro, né? Então vou pegar aqui contra o C, ou seja, vou pegar tudo aqui, ó, contra o C. Vamos aqui retornar aqui, então. Podemos fazer dessa forma, consta o que a gente acabou de pegar lá, pessoal, tem que ser igual, tá lá, Ctrl V. Aqui não entra esta barra aqui, porque a gente está especificando exatamente o nosso filtro, então é este aqui. Isso, o tipo do filtro. Bom, from o que? Vai ser igual o que? Igual a nosso use parameter, que a gente acabou de pegar agora. Agora, para que eu use o meu use parameter, que é o nosso hook, vamos fazer o seguinte. Então, todas as vezes que eu selecionar uma opção, ele vai ter que ter uma configuração padrão. Então, vai ser igual o que? Vamos colocar aqui o nosso default value, que é o valor padrão. Eu vou querer o que? Que vai ser igual isto, filtro tipo, espaço, vírgula. Agora, quando eu preciso obter estes valores? Quando eu fazer o meu despacho. Observe aqui que isso já foi explicado em vídeos anteriores. Temos a nosso método lá, simplesmente passamos ele aqui. Bom, ponto e vírgula. Vamos lá verificar isso aí. Só que aqui eu preciso passar ele como uma função. Então, entre chaves. Bom, vamos verificar agora. Tudo que acontece aqui eu também preciso passar ele no meu array. Por quê? Porque todas as vezes que eu enviar essa requisição, ele tem que fazer tipo um loop aqui dentro. Ele tem que fazer o recarregamento deste método aqui. Vamos verificar. Vamos entender. Se eu selecionar lá feminino, ele vem aqui e recarrega esta função. Se eu escolher lá masculino, ele tem que vir aqui e recarregar tudo novamente. Se eu colocar lá todos os produtos, ele tem que vir e fazer os recarregamentos. Então tem que passar ele aqui, a dependência aqui como tipo de filtro, que é o filtro que eu quero, certo? Então, para verificar isso aí, vamos lá, vamos vir aqui. Observe aqui que na nossa função a gente está chamando que o fetch é buscar produtos começo, né? Isso é o tipo do nosso produto. Agora, vamos passar aqui, por exemplo, filters, certo? Que vamos fazer aqui. Observe que a gente tem que passar agora um payload. Que payload é esse? Certo? Como ele vai ser um objeto para fazer o nosso payload, a gente pode passar ele aqui vazio, tá, pessoal? Então podemos fazer desta forma o payload. Então Ctrl C, Ctrl V, vai simplesmente receber o que? O nosso filters. Bom, bacana até aí. Agora a gente também precisa fazer este payload do nosso tipo de filtro. Quando a gente está enviando lá para o banco de dados e buscando a nossa
pesquisa. Lembra que a gente criou em vídeos anteriores? A gente tem aqui, ó, os métodos. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente pega e quando a gente envia, tá aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mandar essa requisição. Então, quando eu selecionar lá, que vai estar no banco de dados. Então, aqui onde é que ele está fazendo o preenchimento, está levando para fazer a pesquisa no nosso banco de dados, podemos fazer desta forma aqui. Então, vamos passar aqui o payload. O payload, então, vai ser igual o quê? Ao tipo, eu vou querer que ele recarrega o que? A gente já falou, né? O tipo do filtro, né? Então, eu acho que a gente colocou lá filtro tipo, não é isso? Vamos ver aqui. Em caso de dúvidas, é só vir aqui que a gente tem ele aqui, ó, no fetch, né? Então, é tipo filtro, Ctrl C e passamos ele aqui no nosso payload. Bom, até aí, bacana. Agora, quando ele vai lá, busca, ele traz os nossos produtos, ele faz o recarregamento, a gente tem que passar o que? O tipo do filtro que eu quero. Então, qual é? Tipo de filtro, né? Ctrl C. Tem que passar ele aqui como parâmetro. Então, chaves. Agora, onde e quando eu preciso fazer isso aí? Vamos verificar aqui, vamos lá. Aqui, então, quando eu envio a minha função, né? Então, simplesmente passamos o que aqui? Observe que é um procedimento, né? Então, vamos passar ele aqui, o tipo de filtro. Então, quando ele vai lá na nossa coleção, no nosso banco de dados, ele vai olhar pelo produto. Aqui a gente colocou o order by para poder classificar por ordem. Ponto where, onde vai fazer o filtro, o que? O product que a gente colocou, o que? Category. Vai ser igual o que? Vírgula, entre aspas simples, traço, que é igual, saio, vírgula novamente, o que que a gente tem? Este código aqui pode melhorar ele um pouco também. Observe que ele está muito bolado aqui. A gente pode melhorar muito isso aqui. Podemos fazer desta forma aqui. Antes dele ir no nosso banco de dados, posso fazer uma referência aqui. Ó. Vou colocar assim, let o que? Ref, já falei, referência de referência vai ser igual o que? Igual a Firestore. Então, Ctrl X, vamos à frente, referenciar ele aqui. Vai fazer o que? Um ponto collection, então Ctrl X, põe ele aqui, Ctrl o X, põe ele aqui, ponto e vírgula, e aqui façamos o que? Então vamos lá, if o que? Então se o meu o que? Tipo de filtro, Ctrl C, Ctrl V, for igual o que? A ref, então ref igual a ref ponto o que? O que eu quero referir? Que onde o meu filtro, então, contra o X, contra o V, opa, aqui, aí, pronto, ponto e vírgula, então, aonde o que? Minha referência, se minha referência for igual que eu estou procurando, que me retorna aí. Bom, aqui simplesmente só referimos ela aqui, ref vai fazer o que? O restante do nosso percurso aqui do nosso código. Pode fazer assim, ó, dar uma indentada, então perfeito aí. Vamos ir fechando isso aqui pra gente já esse vídeo já tá bem longo, mas vamos continuar aqui. Quero terminar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para o Firebase, porque agora a gente tem que fazer um setup aqui do nosso filtro. Então vamos acessar aqui o nosso database. E aqui temos o indexes aqui. Se a gente vir aqui no nosso produtos ajuda, observe aqui que a gente tem aqui, ó, observe, bacana aqui. Então a gente está passando aqui if filters, filtro o que? O que a gente está passando aqui? Os nossos produtos categoria, então product category e mais o que para criar? Create data, não é isso? Então vamos pegar estes campos aí. Vou dar um Ctrl C, então Ctrl C, retornando aqui.
Vamos aqui, vamos criar. Então, create, qual que eu falei ali? Ali ele pede a collection ID, foi product, não é isso que a gente tem lá? Então, pronto aí. Vamos criar ele. Então, especificado aí, o que a gente precisa fazer agora? Ó, ele pede aqui o caminho do nosso field. Qual é? Ctrl o V. Qual é o outro que eu falei? Então, vamos retornar aqui e o create data. Então, Ctrl C, Ctrl V. Então, bacana aí. Beleza. Precisamos especificar qual é a collection da query, o escopo, né, da nossa pesquisa. Então eu coloco aqui collection e vamos criar aí create index. Ele vai demorar um pouquinho aqui, ele está fazendo o building aqui, para aqui, então ele vai demorar um pouquinho e eu retorno. Bom, então ele acabou aqui de criar a nossa coleção, a nossa collection aqui. Então pode observar aqui que já deu enabled aqui. Então isso significa que a gente já tem acesso a este indexes que a gente criou aqui. Então vou fechar aqui, vamos retornar aqui, pescar produto. Observe que a gente tem que mostrar todos, então isso está mostrando todos aqui. Vamos verificar aqui, só é masculino. Então aí o feminino, a blusa saiu, isto mesmo, então tá filtrando. Só feminino, então tem só a blusa feminina. Aí, perfeito. Bacana. Mostrar todos, vem, está aí, perfeito. Então, é isso aí, pessoal. Então a gente já criou bastante coisa aqui, minha conta, painel administrador, a gente já está cadastrando o nosso produto, estamos deletando, estamos fazendo pesquisa, home. Aqui já fizemos bastante coisa bacana aqui. Então aqui a gente já, aqui para sair já tá chamando, a gente já tá buscando o nosso current user, fazendo display aqui no nosso painel. Já tá bacana e bem adiantado o nosso sistema. Estamos cadastrando, retornando aqui por administrador, tudo perfeito aí o nosso website até então. E para você que está gostando destes vídeos, se você ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, deixa o seu joinha, isso aí ajuda a gente a manter o canal aí sempre atualizado com novos cursos como este, tá? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bye bye.